Bismillahirrahmanirrahim. Recitamos mais uma página do Alcorão Sagrado, capítulo 4, Suratun Nisa, capítulo das mulheres, versículo 12 até o versículo 14. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وصية من الله والله عليم حليم. Foi um dos maiores versículos do Alcorão que fala sobre a herança, e a primeira parte desse versículo fala sobre a herança da mulher do marido e herança do marido da sua esposa. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, e tereis a metade do que vossas mulheres deixarem, se estas não tiverem filho. E se tiverem filho, a vós o quarto do que deixarem. Então, uma mulher falece, o marido herda a metade se ela não tiver filho. Se ela tiver filho, o marido vai herdar um quarto, né? E isso depois de executado o testamento que houverem feito ou de pagas as dívidas. Um ponto importante: qualquer tipo de herança, o falecido, né, morreu e agora os parentes, a família querem dividir a herança dele. Sempre o primeiro passo é pagar as dívidas do falecido e depois fazer o testamento dele, o que ele fez com o testamento. Por exemplo, não sei, 10 mil reais do meu dinheiro dá para aquele hospital, não sei, aquela mesquita, aquela escola. Você tem que dar isso e pagar as dívidas dele, e depois o resto você tem que seguir essas leis. E terão elas, as mulheres, o quarto do que deixardes, se não tiverdes filho, e se tiverdes filho, a elas o oitavo do que deixardes. Então, agora está falando a lei ao contrário. Quando um homem falece, se ele tiver filho, a esposa dele pega oitavo. Se ele não tiver filho, a esposa herda quarto da riqueza ou da herança do falecido. Isso depois de executado o testamento que houverdes feito ou de pagas as dívidas. Mais uma vez está falando a mesma lei. E se houver homem ou mulher com herança em estado de kalala e tiver kalala, e agora está explicando sobre uma pessoa que tem irmão ou irmã parte da mãe. Sabe, irmão ou irmã herda quando o falecido não tiver filhos ou os pais. Se ele tiver um filho ou uma filha, ou neto, ou tiver um pai, né, ou mãe ou avó,
Se tiver um deles, os irmãos não herdam na jurisprudência islâmica. Então agora está falando quem kalala quer dizer isso, alguém não tem o pai, ou mãe, ou filhos. Então, e tiver um irmão ou uma irmã, a cada um deles o sexto. E se forem mais que isso, serão sócios no terço. Né? Um terço, o resto vai para a esposa, porque está falando que não tem os pais nem filhos, né? Só a esposa ou o marido e irmã ou irmão. Então, se tiver muitos irmãos, serão sócios no terço, o resto para o marido. Depois de executado o testamento que houver sido feito ou de pagas as dívidas, mais uma vez, mesma lei, sem prejuízo de ninguém. Isso é um ponto importante. Na nossa opinião, na jurisprudência xiita, qualquer pessoa não pode fazer testamento mais de um terceiro da riqueza dele, dos seus bens. Você tem uma casa, você tem um carro, tem não sei quanto dinheiro na sua conta, e tudo assim você tem 100 mil reais, por exemplo, 200 mil reais, tá? 200 mil reais que você tem, deixa eu dar um exemplo mais fácil para dividir. 300 mil reais, só um terceiro, 100 mil reais, você pode fazer testamento. Por exemplo, você escreve assim um testamento, se eu morrer, dá essa casa para comunidade e o resto para meus filhos, ou não sei para quem herda, tá? Então, depois do falecimento dele, você conta as coisas do falecido e você viu que só a casa dele é 2/3, só vale 200 mil reais e o resto é 100 mil reais. Se os herdeiros que falam, as pessoas que herdam, não permitem, não deixam, esse testamento não é obrigatório para fazer. Só um terceiro qualquer pessoa pode fazer. Porque está dizendo, né? Que sem prejuízo de ninguém. Tem um dito do profeta Muhammad e dos Ahlul Bayt que fala mais de um terceiro tem prejuízo para os herdeiros. Então não faz testamento mais. É recomendação de Deus. E Deus é onisciente, clemente. É muito recomendável fazer testamento. Tem muitos jovens que falam, por que fazer testamento? Ainda eu sou novo e deixo para mais tarde. Mas, amor, amigo, irmão, talvez você morra amanhã. Então, o fiel tem que ter um testamento. Não é obrigatório, mas é muito recomendável. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Esses são os limites de Deus. E a quem obedece a Deus e a seu mensageiro, ele os fará entrar em jardins abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos. E esse é o magnífico triunfo. Olha só, mais uma vez Deus está falando, tilka hududullah. Essas leis são os limites de Deus. Tem muita gente que gosta de questionar, todo dia pergunta, não, mas por quê? Porque agora aqui, nesse caso, a esposa e o marido, mais uma vez, a mulher está herdando a metade do homem. Na sessão anterior eu expliquei isso, mas agora quero dizer que tem muita gente que sempre gosta de questionar, discutir nessas leis divinas. Parte da teologia você deve pesquisar. Você não pode ser um muçulmano porque seus pais são muçulmanos. Não, você tem que pesquisar, ler o Corão, tem que ter razão, argumento para a sua religião. Tá? Mas você já pesquisou uns anos, tá? E você agora tem certeza que Deus único existe e o profeta Maomé é um mensageiro de Deus, é o último mensageiro, o Corão é um livro sagrado de Deus, está seguindo essa religião. Não precisa mais questionar em qualquer lei. Isso se chama obediência. Por isso que Deus fala, tilka hududullah wa man yuta'allah. Esses são as
limites de Deus, e quem obedece a Deus e seu mensageiro, Deus faz ele entrar no paraíso. Obedece, aprenda a obediência. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. E a quem desobedece a Deus e a seu mensageiro e transgride seus limites, ele o fará entrar em fogo. Nele será eterno e terá aviltante castigo. Então, obediência e desobediência. Isso é o que Deus vai julgar pelo isso. Servo obediente vai para o paraíso, servo que nega os sinais de Deus e não obedece vai ser eternamente no inferno. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa